sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 50 de arte e hoje eu quero mostrar um pouquinho para vocês como é o processo de fabricação do lápis, dos lápis de cor, do lápis de escrever, que é bem bacana e bem curioso. Como objetivos, temos desenvolver processos de criação em artes visuais com base aí em temas ou interesses artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso aí de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Também dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e processos de criação, então, nas produções aí visuais. Pensando, no processo de fabricação aí de um lápis, pode parecer muito simples, é um grafite dentro de um tubo de madeira, mas nem sempre foi assim, né? As primeiras maneiras de se usar o grafite foram bem curiosas. Apesar aí da humanidade usar ferramentas de escrita desde os primórdios, o grafite mesmo só foi descoberto no século XVI, na Inglaterra. Os ingleses confundiram o material com chumbo. Então, esse engano foi desfeito no final do século XVIII. Então, vejam, tendo propriedades talvez parecidas, enfim, a textura, mas grafite realmente foi descoberto antes, mas só lá no fim do século XVIII que ele foi realmente tido como grafite. Nos primeiros lápis, como eles eram utilizados? Os pedaços de grafite eram então enrolados em cordas, em peles de animais, para facilitar esse manuseio. Até para não sujar toda a mão, para ficar mais macio de pegar, para não quebrar com tanta facilidade, enfim. Mais tarde, então, os alemães começaram a usar pedaços de madeira para cobrir esse grafite. Alguém teve lá a bela ideia: poxa, mas eu vou proteger esse grafite, vou dar resistência, vai ser bom para pegar e tal, vou usar madeira para colocar no exterior desse grafite. Olha só, que curiosidade incrível, eu achei muito incrível. Um lápis, ele é capaz de anotar 45 mil palavras ou riscar uma linha de 56 quilômetros de comprimento. Então, com um tamanho de lápis tradicional. Então, vejam, quem a gente usa, gastou o lápis todo, então olha quantas mil palavras não foram, escritas e quilômetros de comprimento aí desenhados, ou riscados. Quando a gente fala em lápis, logo nos vem em mente, uma famosa fábrica aí produtora de diversos materiais escolares, mas de lápis também, a Faber-Castell. E eu trouxe ela, então, para exemplificar esse processo de fabricação do lápis, tá? A Faber-Castell é de origem alemã e ela é a líder mundial no mercado de lápis e também a única no mundo a trabalhar exclusivamente com madeira certificada pelo selo FSC. O que é esse selo, tá? Ele é um sistema de certificação florestal, aí reconhecido internacionalmente, que identifica, através então dessa logomarca, que os produtos têm uma origem do bom manejo florestal. Então, aí é um selo verde, digamos assim, Então, vejam que é a única empresa, que fabrica lápis, então, que trabalha de forma, enfim, com esse ótimo manejo florestal, que tem, então, esse selo tão importante para a natureza e para o meio ambiente. O Pinus caribea é a árvore, então, usada para a fabricação do lápis. São necessários aí 25 anos desde o plantio da árvore até que essas mudas, essas árvores tenham aí o ponto certo para que elas possam ser cortadas e tenham todo esse processo aí de manufatura da madeira. Na primeira etapa, a madeira então é cortada e é transformada em tabuinhas, pequenas tabuinhas, com todas as peças então da engrenagem que trabalham com extrema precisão. Então é um trabalho bem preciso.
toda a matéria-prima ela é aproveitada, seja ela usada então para a produção de outros lápis ou inclusive para gerar energia. Então vejam só, há um reaproveitamento assim excelente, né? De todo o material. Então, para o lápis vão ser usadas essas tabuinhas, mas toda a serragem, os galhos, a casca da árvore, enfim, tudo aquilo que não é utilizado acaba revertendo também em energia limpa. Todo o maquinário e as estruturas, então, das duas fábricas da empresa aqui no Brasil funcionam a partir da biomassa que é coletada desses resíduos da fabricação. Então, esse material todo, essa biomassa que está até na imagem, né, essa serragem, enfim, esse resíduo que seria descartado, ele é tanto que é possível, então, através dele, ter energia suficiente para abastecer toda a empresa e, inclusive, comercializar esse resíduo que sobra. Então, ele é suficiente para manter a estrutura, a empresa toda funcionando e ainda sobra. Aqui é o exemplo, então, da biomassa que alimenta a fábrica, então, em Minas Gerais, na cidade de Prata. Então, olha que bacana, né? Além de utilizar, de ter um manejo sustentável da madeira, do plantio e tudo mais, inclusive, esse resíduo também é reaproveitado. Para evitar problemas aí de empenar, né, quando entorta essa tabuinha, enfim, a madeira ela precisa ficar aí repousando por 60 dias, tá? Porque antes disso, se for utilizada, ela pode entortar, isso que é empenar, né, a madeira entorta. Depois desse período, então, começa a linha de produção. Uma máquina, ela abre 8 pequenas canaletas em forma de semicírculo, então como se fosse a metade do grafite, né? Nessas tabuinhas. Em seguida, chamadas aí de minas de grafite, ou, né, os lápis coloridos, então, são colocados esses grafites nessas canaletas. Então, ele fica metade do grafite e fica, né, em relevo. E, então, uma segunda tabuinha, também com as canaletas, é colocada, então, sobre ela, formando aí um sanduíche, né, que é prensado de uma maneira bem eficiente, que eles se tornem quase uma única peça. As imagens são bem didáticas, bem ilustrativas mesmo, e é exatamente esse sanduíche, então, madeira, grafite ou colorido e outra tabuinha de madeira. Esse sanduíche ali da madeira, então ele vai para uma máquina que tem lâminas de aço, onde faz esse corte do lápis, então, que separa eles dessa tabuinha. Então, vejam que também precisa ser um equipamento muito preciso, muito afiadinho, para que ele fique bacana e bem com acabamento bom, né? Bem finalizado. Em seguida, esses lápis, então, são lixados, mergulhados em verniz e depois secos. E, então, é removido esse excesso, né, de verniz, de tinta, enfim, há dado um acabamento a esse lápis. E os lápis recebem, então, o nome do fabricante, né, esse carimbo ali, através de uma prensa de metal quente, que acaba marcando, então, o nome do fabricante, o tipo do lápis e tudo mais. Para finalizar, então, eles são apontados em um dos lados e estão prontos aí para serem vendidos e até parar nos nossos penais, nos estojos, enfim, a gente utilizar. No final de todo esse processo, olha que legal, uma única árvore, né, ela rende aí até 9.000 lápis. Então, realmente é lápis pra caramba, né? Muito bem, assim, de uma forma resumida, nós conhecemos o processo de fabricação do lápis, que muitas vezes a gente não tem aí conhecimento de como ele é feito, que há toda uma indústria gigantesca por trás de um material tão necessário que a gente usa tanto, né, nas nossas escolas, no nosso trabalho, na nossa casa. Um abraço e até a próxima!